Os seres humanos são os únicos animais que pensam que devem ser felizes. Os outros animais simplesmente são. Ano novo e claro que a gente faz planos, claro que a gente tem mais esperança e a ciência prova. A antropologia encara como rito de passagem. Então, nós temos oportunidade, assim como vira o dia, de fazer balanços. E o ano novo é propício para isso, né? Esse vídeo continua no YouTube. A sociologia mostra como que a sociedade funciona. E a gente constata que os nossos planos não são nossos. Que a gente é induzido a querer coisas que talvez lá no fundo a gente não queira. Então, quando a gente vai fazer nossos planos, eu fiz um vídeo lá falando sobre usar agenda e usar agenda para fazer lembretes. Eu falo várias vezes isso, é que a gente precisa se lembrar que é humano. A gente precisa se lembrar que tem necessidades humanas. Thalita, como assim? Que óbvio. Quando a gente faz planos, os nossos planos, eles podem estar muito associados ao dinheiro. Ai, Thalita, lá vem, né? Dinheiro não traz felicidade, não é isso. As pessoas querem dinheiro e às vezes elas nem sabem o que elas querem fazer com o dinheiro. Então, mesmo que o plano seja o dinheiro, uma vida financeira estável, a gente precisa saber para quê. Para que eu quero dinheiro? Eu quero dinheiro para ter uma família equilibrada, com tempo livre. Então, o meu objetivo é família equilibrada e tempo livre. Entende? Quando a gente consegue fazer esse raciocínio, a gente entende, seguindo essa linha de raciocínio, que mesmo sem ter o dinheiro que a gente procura, dá para ter o tempo livre e mais equilíbrio em família, entende? Porque o que acontece? Quando a gente coloca o meu objetivo final, o dinheiro, então eu tô focada nesse objetivo final, né? Estudar, trabalhar e tal. Agora, se eu entendo que meu objetivo final é minha qualidade de vida, e que a minha qualidade de vida, desenhando daí, né? Minha qualidade de vida está relacionada à minha qualidade dos afetos, como eu lido com as outras pessoas que eu amo, como eu consigo viver o meu dia a dia, o que eu como eu durmo, os lugares que eu vou, o que eu faço, porque isso é a vida. Então, quando eu consigo desenhar isso, eu visualizo que aquilo que eu quero, no fundo, faz parte de uma rotina. E que o dinheiro dá suporte para essa rotina, com certeza. Mas, porém, contudo, entretanto, é importante que a gente perceba as muitas possibilidades. É necessário a gente, né? Eu sempre falo que eu sou pobre, a gente é pobre. É importante no sentido de que não estou fazendo apologia à pobreza. Eu faço um reforço para que a gente não perca as oportunidades que a gente tem, mesmo sem condições de aproveitar e valorizar aquilo que realmente importa, tá? Então, não justifica uma mãe de família que diz que valoriza o tempo de qualidade com os filhos, que diz que valoriza, né? Um pai de família que diz que valoriza a família, que quer cuidar da família, que quer dar uma casa melhor para a família, que quer dar uma vida melhor para a família, fica longe da família, em nome disso, entende? Não faz sentido. Quando a gente desdobra, por isso é preciso fazer esse desdobramento de qual é meu plano. O meu plano é, gente, o plano ele é sobre a vida, e é sobre a vida no cotidiano. Quando eu falei ali das 5 dicas, né? Eu falei do Google Agenda. Eu falei lá, visitar o café, né? Um café que eu vou marcar com os meus irmãos uma vez a cada 2 meses. Tô falando de compromissos, né? Mas eu falo também de lembretes pra gente mesmo. A gente lembra
de que tem que cumprir as tarefas e o deadline, o cronograma do trabalho. Mas os nossos, né? Então, por exemplo, eu tomo suplemento, né? Então eu uso lá própolis. É verdade. 12 gotas. Gente, eu esqueço. Se eu não tiver anotado em algum lugar, ou se eu não ver o própolis, eu esqueço que eu tomo própolis. Parece absurdo. Mas quem não criou hábito, talvez vai entender aquilo que eu tô dizendo. Então, a gente passa por processos de querer renovar nossa rotina, e final de ano e ano novo tem a ver com isso. E nesse processo de querer mudar a rotina, a gente tenta inserir novos hábitos e a gente esquece deles. Por isso a agenda ajuda. Claro, né? Painéis em casa, bilhete na geladeira, listas, tem que ter. Principalmente porque a gente é funcional para o trabalho e não é funcional para a vida pessoal. Entende? Então eu tenho que lembrar a mim mesma de que eu gosto de ler e que faz bem para mim ler 10 minutos por dia e que eu preciso conseguir inserir isso na minha rotina. Claro, existe um perigo nessa época de um sofrimento por conta de um monte de coisa que a gente quer que mude. Isso é ruim. Mas, se a gente fala de se escutar e de colocar a prioridade, fica mais fácil, né? E no vídeo lá das 5 coisas que eu falo, que o pobre pode fazer para viver melhor, uma delas é garantir o foco, né, do pouco. Então, eu tenho pouco tempo, pouca energia, né, então eu tenho que... Mas, considerando que a gente só trabalha, só sobrevive e mantém o básico das relações e da sobrevivência, porque a gente é sociologicamente impelido, né, é uma explicação sociológica, a gente é impelido, Foucault, né, o biopoder, a gente os corpos são domesticados para bem produzir, nesse sentido. E não fomos ensinados a escutar o corpo, escutar as necessidades humanas. E por isso que é muito mais difícil estar na agenda das pessoas coisas que vão fazer bem para elas e que são coisas que às vezes não custam dinheiro, né? Então, por isso que eu falo muito do lazer sinestésico, que a gente coloca lá, eu quero passear com os meus filhos, então eu quero, aí fecha os olhos e imagina um passeio, você imagina dinheiro para isso. E não é. Quem convive com criança sabe que, exceto as crianças que não experimentaram, né? Tem criança que não conhece jogo, tem criança que nunca montou quebra-cabeça, tem criança que não tem baldinho de areia, né? Tem criança que nunca brincou com um pedaço de pau como se fosse um avião, né? Então, mas quem convive com criança, o quebra-cabeça, eu quis dizer, pode ser até quebra-cabeça feito com papel, né? Quis dizer que as crianças querem atenção e querem brincar, tempo livre, natureza, correr, lúdico, né? E o sistema induziu a gente a pensar que passear com criança é comer besteira e gastar dinheiro. Então, e por isso que a gente tem uma geração de adultos e crianças irritados, porque o próprio lazer que a gente alimenta é um lazer irritante. O shopping é um lugar irritante. As telas são irritantes no sentido fisiológico, entende? Fisiológico. A gente precisa do descarregar energia física, né? Correr, suar, até a respiração, chegar num ponto. Então, o corpo tem que passar por uma experiência diferente, né? Daquele estímulo que é gerado num shopping, por exemplo, que é gerado num... E a comida entra nessa, né? A criança nem pode. Se o adulto não pode, a criança não pode. Se o adulto não pode comer besteira, a criança não pode, muito menos, porque a criança está em desenvolvimento, né? E por que eu falo bastante de comida? Porque o sistema induz, você não vê propaganda de alface, você não vê propaganda de rúcula, você não vê propaganda de açafrão.
ou propaganda de chás naturais, entende? Ninguém fica falando disso, exceto profissionais, né, bem, né, eu já fui em vários médicos, né, as pessoas sabem que eu tô com tenho uma doença autoimune na tireoide, e a alimentação é uma coisa extremamente importante, e olha, gente, raríssimos médicos falam, eles falam alimentação saudável, né, mas assim, a gente precisa desenhar, os médicos precisam desenhar, a gente precisa desenhar pra gente mesmo, do que a gente tá falando, e como é que isso é inserido no café da manhã, no almoço, na janta, o lanchinho que eu vou levar pro meu trabalho, né? O lanchinho que eu carrego na bolsa, o lanchinho que eu carrego para as crianças, entende? A gente tá falando de coisa muito básica e que ninguém sabe fazer na prática, entende? O que eu ponho no lanche da criança que vai pra escola, né? Então, eu tô falando de planejamento de vida, mas a gente precisa rever o que a gente considera como um plano de vida, né? Então, a ideia desse vídeo é a gente pensar justamente no próprio sentido, no sentido dos nossos planos, né? O sentido dos meus planos, eles são os planos que querem que eu queira. Fiz isso tem um ano que eu falei sobre isso. Então, quero emagrecer, quero isso, nem quero, entende? As pessoas querem dormir bem, né? Se você não é sarado e põe uma roupinha bonita e se sente bem, né? Não tô falando, tá doente, né? Uma obesidade mórbida e tal. Tô falando que você tem ali, né? Uma pancinha, não é trincado como um fisiculturista e tá tudo bem. Se a tua saúde é boa, né? Porque magreza e músculo não é necessariamente sinônimo de saúde. Então, se os outros querem aí, às vezes a pessoa não quer, meu, né? Então, cada um tem que caçar os seus planos e planos existenciais. Por quê? Porque fiz um outro vídeo sobre isso, não conseguimos carregar um plano que não é nosso genuinamente. Entende? Então, a gente não consegue conquistar os planos que não são nossos, porque a gente não tem gana para isso, nem energia para isso, e nem consegue pagar o preço por isso, né? Então, quando é uma coisa que eu quero muito, eu fico sem dormir, eu vou produzir com entusiasmo, né? Agora, quando é uma coisa que eu não quero muito, alguém quer que eu queira, é mais difícil, né? Então, a ideia é que a gente, enquanto ser humano, precisa voltar a se escutar e a voltar a pensar na rotina, numa rotina que a gente deseja. E isso passa por um silêncio e passa, sim, por olhar para nossa história, olhar para aquilo que passou e rever. Só que, vou te dizer, não é fácil enfrentar a si mesmo. E não é fácil enfrentar o olhar do outro, porque a gente está mergulhado num, né? Então a gente está sendo observado lá o tempo todo. E a ciência também prova que essa história de que não ligo para o olhar do outro é mentira. A gente faz tudo. A gente se constrói na relação com o outro, então o outro importa na nossa existência. O julgamento alheio, né? Então a gente precisa, enquanto identidade, escolher, conseguir reconhecer para a gente mesma qual é o olhar que interessa, né? No sentido de que eu quero agradar quem, né? Quem que eu quero agradar e por que eu quero agradar? Então a gente precisa limpar isso, né? Tirar ali, passar uma borracha ali e reconhecer. Só que ninguém fala isso o tempo todo, né? O que é falado o tempo todo? Que você tem que estar sarado, que você tem que estar com dinheiro, que você tem que estar isso. Como assim você não tem 1 milhão? Como assim você não conhece tal lugar? Como assim os teus filhos não fazem isso ou não fazem aquilo? Como assim a tua casa? Como assim? Como assim? Como assim? Né? Então, as pessoas mal conseguem pensar que existem outros tipos de plano que eu posso fazer, né? Então, quando eu falo lá do milagre da manhã, de você conseguir desenhar os teus planos, de você fazer tua leitura, tua meditação, tua visualização, a ideia é importante a gente ter momentos de se conectar consigo mesmo,
quando eu falo ali da gente mexer na agenda, eu tenho que lembrar pra mim mesmo, tá, você precisa fazer caminhada, você gosta e teu corpo pede, tá, você precisa comer beterraba, você é uma pessoa adulta. E é como bilhetes pra gente mesma, né? Parece absurdo, mas a indústria da propaganda, a indústria do marketing faz isso o tempo todo. A indústria do marketing está te lembrando o tempo todo o quanto você é feio e pobre. E o quanto você precisa trocar de carro, o quanto você precisa viajar, o quanto você precisa o tempo todo. E ninguém fica te lembrando do quanto você merece ser feliz de um jeito genuíno e que é possível. Ninguém faz isso, tá? Então, tô aqui fazendo, né? Para que a gente possa, como existe resistência, né? Por que é resistência? Porque existe uma onda que está empurrando as pessoas para um estilo de vida. E a gente pode parar, e a gente pode falar, não quero comer lixo. Não quero ficar maratonando série ao invés de dormir. Não, eu não quero. Por quê? Porque isso aí vai me comprometer. A minha existência no planeta. Vai me comprometer minha memória, minha saúde, as minhas relações afetivas, né? Porque sim, isso afeta neurologicamente o teu sono, o teu cérebro, o teu desempenho. Então, não quero. Não, eu não quero ser um milionário, né? Claro, se o dinheiro é consequência do meu trabalho, e todo mundo, né, não precisa nem explicar que, né, não tô dizendo que é ruim, eu tô dizendo que o motivo tá errado, entende? Então, claro, e amar, né? Viajar com meus filhos, poder não me preocupar com conta e amar. Mas isso não é o mais importante para mim. Mais importante do que construir um patrimônio é garantir que meu filho vai ser bem tratado por mim hoje. Mais importante do que eu e meu marido poder fazer uma viagem e a gente poder trocar de colchão e a gente poder jantar fora. Mais importante do que isso é eu e ele ter uma boa relação hoje, com a vida que eu tenho, com os instrumentos que eu tenho agora. Então, entende essa troca? Então a gente precisa conseguir, enquanto ser humano, focar naquilo que realmente importa. Então, quando eu falo que dinheiro não é. Dinheiro é o meio, não o fim. O fim para algo que é mais importante, eu preciso conseguir identificar o que é. Tá bom? Essa foi a reflexão. Eu tento resumir sempre no texto que eu coloco ali. Quem gostou, dá um joinha. E quem concorda que a gente esquece, comenta aí o que você esquece. De que você gosta de fazer, quer fazer, e a rotina engole e você nem lembra, né? Tipo, nossa, eu gosto de fazer tal coisa e me esqueço. Na minha rotina, né? Gosto de marcar, encontrar fulano e beltrano e passa 2 anos e eu encontro só gente que eu não, que tá conveniente e esqueço. Passa batido. Por quê? Porque ninguém tá te lembrando, né? E você pode lembrar você mesmo. Então, comenta aí que seja um 2025 genuíno. Genuíno no sentido pleno da existência, né? Porque aquilo que os outros veem sobre a minha vida não é o que eu vivo. Só eu sei. Então, só eu sei o que eu quero, né? Eu quero poder dormir melhor, eu quero poder ter mais resistência física, eu quero poder desempenhar meu trabalho, né? Que seja continuar no mesmo trabalho. Fazer bem feito aquilo que eu já faço, sabe? Fazer bem feito aquilo que eu já tenho, garantir. É medíocre? Olha, gente, médio, né? Porque a sociedade define o teu trabalho e o teu dinheiro como sendo a referência. Mas saúde mental é riqueza. Relacionamento de qualidade é riqueza. Tempo com os filhos é riqueza. Entende? E tem gente pobre que tem tempo com os filhos e gente rica que não tem, não é? Então, é sobre o objetivo final, né, que a gente quer. E, claro, né, se a gente se organiza bonitinho, dorme bem, come bem, tem energia, a gente é inteligente, vive num país da oportunidade, a gente pode, como consequência, ganhar dinheiro com isso também, né? Mas que daí o dinheiro seja utilizado para garantir o fim certo, porque o dinheiro é o meio e não o fim.